Quando eu sou comandada pelas minhas emoções, é como uma cidade sem muros. Fala, meus irmãos, aqui é a Juliana Freire. E aqui é o Victor Freire. Bem-vindos ao Filhos do Abba Podcast! Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a Carol Fernandes, especialista em desenvolvimento humano. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada. Você pode nos falar um pouco sobre você? Eu sou uma especialista em desenvolvimento humano, analista de perfil comportamental e inteligência emocional. Opa, parabéns pra Carol. Carol, e a gente já estava conversando antes, né? E a gente vê essa ampla autoridade que Deus ele tem te dado, né? Através da sua caminhada e da sua busca, né? Na inteligência emocional, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse início. Olha, o meu início não foi na inteligência emocional, na verdade, né? Eu tenho uma história que me fez acessar a área da inteligência emocional, né? Uma história que muitas pessoas vivem também hoje em dia, mas que não conseguem ressignificar por falta de conhecimento, muitas vezes, né? Sim. Então, dentro da inteligência emocional, eu consegui acessar muitas coisas na minha vida que fizeram essa diferença. Então, vou contar um pouquinho para vocês da minha história, né, gente? Porque precisa de uma história, né? A gente precisa conhecer a nossa história para que nós possamos corrigir os erros, né? Que cometemos através da nossa história, através da nossa jornada até aqui. É verdade. Então, no sábado eu vou estar completando 40 anos. Né? Vamos pra Carol! E nos últimos 4 anos eu fiz uma busca intensa, né? Sobre as verdades que eu carregava. Sim. Mas eu vou trazer um pouquinho primeiro de como tudo começou, né? Ali... E é muito importante, Carol, falar que testemunho ele gera autoridade, né? Então, seu testemunho te trouxe até aqui, né? Com tanto conhecimento e autoridade. Isso, porque não é sobre conhecimento, gente. É sobre a história que a gente carrega, Uau, as superações que a gente viveu, sobre tudo aquilo que a gente, né, conquistou mesmo diante das adversidades. Sim. Porque você chegar, né, em algum lugar, mesmo com a história que você teve, que você vivenciou, é de fato uma vitória, mesmo que tenha sido muito sofrida, né? Sim. Então, assim, eu vim conheci a área do neurodesign, né, que é o que eu faço hoje. Sim. Em 2013 foi quando eu comecei no mundo de neurodesign, porque antes de entrar para o mundo de especialista em inteligência emocional, né, eu tive uma história na área de neurodesign. Em 2013 eu viajava para os Estados Unidos, eu tinha uma loja. Sim. E através dessa loja eu conheci o mundo das unhas e logo me apaixonei, né? Só que como eu tinha a minha loja, aquilo ali para mim ainda não tinha importância nenhuma, né? Era só uma coisa, um hobby meu e eu segui. Porém, com o decorrer do tempo, essa minha loja tive as minhas dificuldades e comecei na área de neurodesign. Sim. Trabalhei por um tempo e tudo, né? Só que vieram as dificuldades e as limitações da minha vida. Foram muitas as limitações e muitas as dificuldades que eu enfrentei. Por quê? Porque eu vinha de um lar, né, dividido, né, onde meu pai tinha uma vida totalmente boêmia, uma vida totalmente desconcertada, mulheres, bebidas, etc. Já a minha mãe era aquela pessoa da igreja, aquela mulher da igreja que lutava pela família. Mas, enfim, ela lutou, mas a gente só luta por nós, a gente não consegue lutar e vencer pelo outro, né? A escolha temos o poder de mudar nós mesmos, né? Exatamente, a gente não tem esse poder, até então eu não sabia, hoje eu sei, né? Mas a gente não tem esse poder. E minha mãe, infelizmente, não entendia sobre isso. E muitas vezes a gente vive dentro da igreja acreditando que a gente pode mudar pessoas. E não pode. É um erro que acontece muito. É verdade. De a gente querer mudar outra pessoa. A gente se converte e acredita que vai mudar outra pessoa. E a gente não muda outra pessoa. A gente só pode mudar Esse nós é o papel mesmos. do Espírito Santo. É isso. E a gente quer fazer o papel dele. Exatamente. Acaba, né, que o lar dividido não subsiste. Não subsiste. Então, infelizmente, eles vieram a se separar. E com a separação, eu sofri bastante. Por quê? Porque meu pai, na separação definitiva, ele foi embora aos meus 8 anos de idade e era o dia do meu aniversário. Sim. Então, isso, assim, me feriu de uma maneira que eu não entendia, né? Ali naquele momento eu não entendia, uma criança de 8 anos de idade. E ali foi o primeiro momento em que eu me senti rejeitada,
né? Sim. Ali, porque a gente sabe que o inimigo, ele trabalha nas nossas dores. Infelizmente, ele trabalha nas nossas dores. Sim. E ali foi onde eu fui acessada, né? Sim. Senti a rejeição, me achei que meu pai tinha... E eu entendo hoje, né, que não. Que essa rejeição é um sentimento que eu carreguei. Não é sobre o meu pai, que em hipótese nenhuma, isso é muito pai ou uma mãe importante. rejeita o filho, né? Eles apenas colocam para fora aquilo que eles carregam. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. É isso. E o meu pai, ele infelizmente teve as decisões dele, fez as escolhas dele de acordo com a capacidade que ele tinha ali naquele momento. E tá tudo Carol, bem. e só... Eu entendo muito bem o que você está falando, porque a gente também passou por isso, né? E eu tive essa percepção que o meu pai e a minha mãe, eles só nos deram o que eles tiveram a vida toda, né? E mesmo eles partindo, né? Teve esse perdão, assim, né? Nós reconhecemos, nós honramos e eles deram pra gente exatamente o que eles tiveram. Exatamente, é onde a gente consegue honrar. Porque quando você... Mesmo através dos defeitos, né? Das falhas. Exatamente. Uau, é isso. Só que para você perdoar, você precisa reconhecer o que te feriu. Uau. E até então, eu não reconheci o que me feria ali. Uma criança de 8 anos, eu não identificava nada, gente. Sim. É o que acontece muito, né? Na realidade da maioria das pessoas. Porque quando você é uma criança, você não identifica, né? E você carrega aquelas feridas. Por anos e anos, você vai né, Carol? É verdade. Toda a sua vida, aquelas feridas com você. E isso começa a exalar. Carol, e só né? Eu queria que você deixasse um conselho para as mulheres que estão vivendo essa dor até hoje. Qual foi o ponto que você viu que você precisava ressignificar essa dor? É muito importante essa mensagem. Foi justamente quando eu entendi, né, que eles só dão o que tem. O pai, a mãe, seja quem for, aquele que te criou. Porque foi o que eles receberam. Eles só vão te dar aquilo que eles têm. E você tomou esse start quando, Carol? Com quantos anos? 36 para 37 anos. Então nunca é tarde, não é, Carol? Para se curar? Tarde, não, e assim, e é como a palavra fala, é 70 vezes 7. Os seus pais não estão aqui, os meus pais continuam aqui. É verdade, mas amiga. os meus pais, eles continuam cometendo os mesmos erros. Entende? Uau. Porém, eu que tenho conhecimento, decidiu, eles não têm. Então, eu decidi que eu preciso ressignificar toda a minha história para que os meus filhos não repitam. Porque quando eu não ressignifico, eu repito. Porque o mal ele é repetitivo e o bem ele é criativo. A partir do momento que eu tenho o conhecimento, eu crio uma realidade. Né? Uau. Eu crio a minha realidade, não só a minha, mas da minha próxima geração. Porque enquanto eu não faço isso, como a palavra diz, até a terceira, quarta geração, o mal vai nos perseguir. Conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará. Uau, aleluia. Libertará. Então ali, eu conheci essa verdade, né? De entender que eu precisava perdoar. E você decidiu, né, Carol? É uma decisão. É uma decisão. Você precisa decidir. Até eu decidir, existiu todo um plantio com a mentalidade que eu tinha. Dos meus 8 até os meus 36, 37, eu vim plantando tudo aquilo que eu aprendi na minha infância. Eu vim repetindo. E muitas vezes eu repeti coisas que eu rejeitei. Por quê? Porque o que eu mais rejeitei durante a minha infância e durante a minha vida adulta foi o comportamento do meu pai. Por quê? Porque ele foi embora, ele abriu mão da família por uma vida que ele escolheu e que ele acredita ser certa. E tá tudo bem. Né? E às vezes a gente replica isso sem ver, né, Carol? Exato. Tá na nossa frente, a gente não enxerga. A gente sempre replica sem ver. Porque o nosso estado de consciência, neurocientificamente falando, é muito pequeno. É muito pouco o nosso estado de consciência. É mínimo, entende? Já existem as comprovações que o nosso nível de consciência está em média de 20%. O nosso inconsciente está em 80%, é onde a gente fala sobre o equilíbrio da razão e da emoção, né? Que é a inteligência emocional. Você precisa equilibrar a sua razão e sua emoção. Por quê? E a razão é só 20% e a emoção é 80%? Exatamente. Uau! Olha só o tanto que a emoção pode nos influenciar. Sim, mas ela nos controla. É por isso que nós precisamos adquirir o equilíbrio. O equilíbrio da razão entre a emoção. Exatamente. A inteligência emocional, na verdade, ela é o equilíbrio. Porque a inteligência emocional, ela traz para você o conhecimento daquilo que te leva a tomar decisões mediante as suas emoções. Uau. Entende? É isso. Então, e eu venho buscado isso também porque é bíblico, né? Porque eu venho buscado muito a inteligência emocional através do respaldo bíblico, né? Do domínio próprio,
Então, Né, Então, Carol, aí é da... onde a gente entra justamente nessa questão, né? Quando a gente entra pro lado da espiritualidade, que é uma das coisas que eu quero falar com vocês. Quando Sim. eu cheguei ali no autoconhecimento, né, Foi na através, minha identidade, sim. eu voltei para tudo que eu conhecia lá atrás, porque como eu nasci, né, Num lar e cresci cristão. entre a igreja, né, E e o o mundo, mundo. durante muito tempo eu conhecia a palavra. Era eu uma conhecia- guerra entre a sua mãe isso. e Aí, o seu pai. o que Então, gerou uma guerra na mente, o que acontece com a maioria das Uau. pessoas. Existe então uma na guerra. sua casa, você teve o lado cristão e o lado mundâneo. Exatamente. Só que durante um tempo eu rejeitei o lado do mundo até me enfraquecer e cair pro lado errado. Porque Sim. quem tá no muro, uma hora É, vai escolher cai. um lado. Você entende? verdade. E eu, sem ter a consciência, eu era apenas uma menina de 12, 13 Sim. anos quando eu comecei a tomar decisões da minha vida, né? Então ali eu comecei a tomar decisões mediante o quê? A minha emoção, as minhas emoções, com relação àquilo que eu sentia e não com o que eu sabia. Sim, com aquilo que eu sentia. Eu sentia raiva, eu ia e fazia. E Sim. ali aí você começa a repetir ciclos que você viu acontecer com seu pai, que você viu acontecer com a sua mãe. Por quê? Porque quando você não tem equilíbrio emocional, você não age, você reage. Porque a nossa razão, ela planeja. A nossa emoção, ela executa. Uau. Tá? Então, quando você está em desequilíbrio entre a razão e a emoção, porque quando se trata de inteligência emocional, razão e emoção. Tá? Então, se eu tenho aqui a minha emoção e a minha razão, mesmo que eu seja extremamente racional, que a minha razão tá lá em cima, porque isso depende do teu perfil comportamental. Dependendo Sim. do teu perfil comportamental, você é uma pessoa mais racional ou você é uma pessoa mais Mais emotiva. emoção, sim. Entende? E dependendo da sua criação. Então, são várias coisas que agregam que é o perfil comportamental. Como analista de perfil comportamental, eu consigo identificar todas essas coisas. Se tá no teu perfil, se tá nas dores que você carrega, tá? Onde tá criado, né, aquilo que você gera, como você reage. Sim. Onde que foi criado as suas reações, entende? Então, quando eu equilibro a minha razão e a minha emoção, eu não ajo emotivamente e não só raciocínio. Porque a razão ele planeja, ela faz você planejar. Eu sou uma pessoa extremamente racional, vamos dizer, Sim. um analítico ou um estável. Sim. É uma pessoa bem racional. Sim. A pessoa que é muito racional, ela vai planejar, mas ela não Não consegue executa. Uau. Já a pessoa que é extremamente emocional, ela vai planejar, claro, mas ela vai sempre reagir. Ela nunca vai agir de acordo com como ela planejou. Por quê? Porque quem comanda ela são as emoções. Quando eu sou comandada pelas minhas emoções, é como uma cidade sem muros. Qualquer Uau. pessoa acessa. Então, por isso Uau. eu preciso ter o equilíbrio entre a minha razão e a minha emoção. Para quê? Para que eu não seja mais acessada, principalmente pelos que eu tenho intimidade. E aí entra essa questão da espiritualidade, porque pra gente poder controlar as nossas emoções, a gente tem que alimentar o nosso espírito, porque o fruto do espírito é o autocontrole, né? Domínio O próprio. domínio próprio. Domínio Uau. próprio, E aí a palavra de Deus fala isso, né? O fruto do espírito é o autocontrole, a bondade, a mansidão. E o que significa o fruto do espírito? Quando a gente planta uma semente de tomate, por exemplo, ela vai desenvolver e vai frutificar mais tomates. Quando a gente planta a semente da oração, da leitura da palavra, do jejum, a gente vai frutificar os frutos do Espírito Santo. Exatamente. Uau. Nesse meu contexto, no meio, né? Porque quando eu conheci a área da inteligência emocional, desenvolvimento humano, eu estava lá e cá ainda. Sim. Eu ainda estava entre o mundo e a igreja. E Deus foi me E tratando. não existe, né? Nenhum nem outro. Não, você tá em cima do muro. O morro não é Deus abomina, você né? tá em cima Sim. do muro. Então, uma hora você vai, né, cair Ou vai para um lado ou vai para o outro. Você vai pender Amém. para um lado. E geralmente não é para o lado bom. É. Por quê? Uau. Porque o mal, ele é lindo, ele é maravilhoso. Sim. A vida com Deus é uma vida estreita, né? Não é uma vida difícil. Gente, eu não vou dizer que é uma vida difícil, porque hoje eu não vivo Mas uma é vida desafiadora. difícil. Mas é Carol? desafiadora, É. né? Por quê? Porque eu em Cristo, eu enfrento várias adversidades, Uau. mas eu estou bem comigo, né? Eu não sou mais Sim. como uma cidade sem muros. Uau. Entende? É Então isso. é sobre isso. Então eu preciso entender que para acessar tudo isso, eu preciso ter um relacionamento com Deus. E aí Deus falou pra mim, eu estudando muito, inteligência emocional. Carol, muito. início, você teve alguma rede de apoio ou você teve que decidir sozinha? Porque muitas pessoas não têm rede de apoio e acabam tardando esse chamado justamente. Você teve, Não amiga? tive nenhuma rede de apoio. Você foi forte, eu né, vivi pra a ir? solitude.
E é capaz, mas você pra vê? isso é necessário, eu vou dizer pra Força. você, ninguém se converte em rodas. Uau. Carol, e nesse... Ninguém Eu também Jesus em preciso. rodas. Uau. Mas a rede de apoio, às vezes. Hoje eu me vejo como rede de apoio de algumas pessoas para elas se Sim, converterem. sim. Mas eu também não tive, assim. Mas você não Essa tem- rede. Eu acho que a minha rede de apoio foi meu esposo, Sim, amor. não tive ninguém, eu Né, estive ali, sozinha, sim. pelo contrário, porque quando eu aceitei Jesus de fato e de verdade na minha vida, os vícios emocionais que eu carregava, as pessoas que estão com você, elas estão sempre buscando em você aqueles seus comportamentos. E aí você começa a querer mudar. Então Uau, você é precisa isso. se afastar daquelas pessoas que tiram de você o seu pior. Sim. Então, o que eu passei a fazer? Eu passei a ficar mais com Deus. Eu me coloquei na plena Uau. dependência de Deus. Uau. Entende? É a solitude mesmo que Aí Deus foi nos onde Deus me coloca. chamou aqui e falou, olha, você está estudando, você está isso. Eu tinha uma pessoa que me ajudou muito, que foi o meu primo, né? Ele foi a Sim. pessoa assim, que foi chave na minha ótimo. vida para me levar para o autoconhecimento. Sim. Mas existiu um momento que o próprio É você Deus e veio Deus. e falou comigo. E que era necessário que você está conhecendo tudo aqui. Conhecimento é maravilhoso. A, B, C, fiz várias formações, e Deus falou assim, mas a primeira coisa que você precisa conhecer é a minha palavra. É a Por minha quê? palavra. Porque eu tinha 36 para 37 anos, eu já tinha lido a Bíblia picado, aqui Sim. e ali, o que o pastor falava, o que minha mãe Sim. falava, etc. Mas o acesso à palavra eu nunca tinha tido. Então, ali em 2022, o Senhor falou, você dá uma parada, né, de tudo que você fez antes da minha última formação. E me acesse. Amém. Isso, eu passei um ano só lendo a Bíblia. Eu Aleluia. não li mais nada, eu não acessei mais nada. Amém. Foi um ano lendo a Bíblia. Meu livro favorito, Bíblia. Exatamente. Então, todos os dias eu acordava Uau. às 4 horas da manhã, eu criei uma rotina, né, de Uns relacionamento com Uau, Deus. uma Porque isso constância. importante, É muito uma importante você rotina de falar relacionamento. disso. Aí as minhas amigas falam, nossa, amiga, como É que necessário. você consegue acordar às 4 horas da manhã? Não, no início eu não conseguia, gente. Foi um É sacrifício. difícil, Eu chorei muito, eu falei muito com Deus da solidão, né? É isso. Porque eu me E é sentia nesse naquele lugar momento. que a gente mergulha em águas profundas com Cristo. Exatamente. É no lugar, é nesse lugar. E foi ali que eu acessei, foi ali que eu conheci de fato Uau. a verdade, num quarto na minha casa, lendo a palavra. Amiga, e o que eu tenho visto é toda mulher que ela para. Toda mulher e todo homem que ela para ter esse momento com o Senhor, né? Eles são levantados em uma grande autoridade em Cristo. É verdade, mas isso é verdade. Uma O grande próprio Deus, autoridade. Ele falou comigo em várias vezes, em várias palavras, e uma das que ele me disse, né, foi que eu deveria deixar de ser Marta. Porque eu era Uau. como Marta. Eu estava sempre fazendo, eu estava sempre querendo Uau. agradar. Por quê? Porque eu carregava comigo a rejeição. E a rejeição, ela faz com que você abra mão do que você quer pra você, pra entregar pro outro. Sempre o outro. Você tá sempre dando mais pro outro do que pra você Esperando mesma. sempre o reconhecimento do Exatamente, outro, né, e você amiga? só vai encontrar consigo mesma no momento em que você se sentar com Jesus, Com Jesus, aos pés de Jesus. Por quê? Porque ele vai contar toda a verdade a seu respeito. Uau. O próprio Jesus Uau, vai contar é toda isso. a verdade a seu Você respeito. é quem Deus diz que você é. Exatamente. E ali ele Uau. me disse. Ele me levou em Gênesis 16. Aleluia. Amém. Glória a Amém. Deus. E me disse que eu fui Amém. criada Amém. como ele me criou, com toda a autoridade. Amém. Aleluia. Para controlar todas as coisas. Glória e a a primeira Deus. coisa que eu tinha do que dominar era sobre mim mesma. Uau. Porque, como vou dizer mais uma vez, uma cidade sem muros, qualquer Um acessa. acessa. E a nossa, e no caso a minha dor que eu carregava, né, porque o meu perfil é dominante analítico. Sim. E o meu perfil vem da rejeição, né? Eu carreguei comigo o sentimento da rejeição há muito tempo, então eu buscava aceitação. Então a gente acaba se submetendo a relacionamentos nos quais você quebra princípios, você esquece valores e no meio do caminho você Sim. tá lá, né? Se autodestruindo, porque você começa a olhar e falar, meu Deus, mas isso eu não aceito, isso não tolero, mas e aí eu vou ficar sozinha? Mais uma vez eu vou, né? Então você vai se submetendo a relacionamentos, seja afetivo, seja de amizade, de tudo. Sim. E é onde a gente entra naquela situação de Isso. você. Eu cheguei num momento que eu não queria mais me relacionar com ninguém, que eu não quero mais, não Sim. queria mais ter pessoas. Eu não conseguia ter pessoas. Sim. O que a gente estava falando mais cedo. Eu Sim. cheguei nesse momento de não querer me abrir com ninguém, de não querer ter amizade com ninguém, de me isolar. Por quê? Porque eu estava muito, muito, muito ferida. Porque Sim. busquei muito nas pessoas a aceitação e as pessoas sempre se aproveitavam de mim. Sim. Entende? Então ali eu entendi que eu precisava olhar para dentro de mim, cuidar de mim, porque muitas pessoas
buscam dentro da inteligência emocional é conhecimento. Conhecimento. E, gente, o conhecimento em si, ele não vai fazer muita diferença na sua vida. Porque Na a prática. transformação é o que faz com que você entregue esse conhecimento Uau. de fato. As pessoas, elas vão olhar para você e vão ver a sua transformação e vão acreditar no conteúdo que você carrega. E isso entra aqui, Carol, que não adianta você só ler a Bíblia. Não. Você precisa praticar a palavra. Sim. Se você quer realmente viver uma nova história em Cristo, viver o novo de Deus, você não é só ler. Quantas pessoas estão lendo, mas continuam na mesmice do dia a dia? Quantos homens e mulheres eu vejo rodeando em círculos? Porque leem, mas pratica? Se faça essa pergunta hoje, você pratica o que você lê? E isso entra em todos os conhecimentos, não é, Carol? Com certeza. Até na inteligência emocional. Basta só você estudar? Não, pratique o que você aprendeu. Então, basta só ler a palavra? Não, pratique-a todos os dias. Porque o meu girar de chaves, Carol, foi quando Jesus me ensinou através da palavra. Não foi numa pregação, Carol. Foi no meu secreto dentro do meu quarto. Pratique, pratique, pratique. E eu fui começando a lutar contra mim mesma, porque eu descobri na palavra que a minha maior inimiga era eu mesma. E aí eu fui lutando contra mim mesma. Aonde? Dentro do meu lar. Exatamente. Dentro do meu e lar, as no meu pessoas- dia a dia. Muitas vezes as pessoas leem e falam, nossa, mas eu não entendo nada. Gente, quantas noites eu chorei. Quantas noites, manhãs Carol? eu chorei, quantas madrugadas eu chorei lendo a palavra, falando, Somos. Senhor, tem misericórdia de mim. Amém. Há quanto tempo eu tô aqui, tá doendo tanto. Amém, eu só queria o amiga. alívio. O Senhor disse que tá na tua palavra. Amém. E você vai lendo, e não vem, até o dia que ele vem. Amém. Ele vem, amiga, ele Até veio. o dia que ele vem. Ele e quando veio. ele vem, ele revela toda a verdade. Uau. É isso. Acho da hora esse movimento da gente ter um tempo de solitude, né? Mas aí uma hora esse tempo acaba, pô. E aí você tem que interagir com as pessoas, você tem que cumprir o teu propósito. O propósito Uau. de vida é ter relacionado as pessoas. Mas o teu propósito, ele chega em você. Não É. é você que vai nesse Uau. propósito. Ele veio Aleluia. até mim. A minha Amém. mesa começou a mudar. Eu trabalhava com alongamento de unha, gente. Eu era uma simples nail designer. Mas eu comecei a acessar pessoas ali. O Senhor entregava as pessoas Uau. na minha mesa. Amém. Para eu viver o meu propósito. E aquelas Aleluia. pessoas que sentavam na minha mesa, hoje são as minhas melhores amigas. Amém. Foi ali que Deus trouxe as mulheres da minha vida. Amém, Elas sentaram amiga. na minha mesa. Hoje, eu vivo o meu propósito porque eu não fui atrás dele. Ele veio Ele até A gente tem que veio, procurar as amém. bênçãos, né? As bênçãos vão Não, correr atrás da mas gente. eu aceitei a minha missão, porque Amém. quando eu comecei a pensar em abandonar, o Senhor me trouxe consciência daquilo Uau. que eu precisava fazer. Então eu fiz o que precisava ser feito, eu me mantive ali na minha missão, que muitas vezes ela é dolorosa, porque quando você sente, eu digo muito para as minhas alunas quando eu estou dando Sim. curso, ali a gente acessa mulheres despidas na alma. Uau. Elas nos contam coisas que elas não contam pra ninguém. Ela não conta pra um psicólogo, ela não conta pra um psiquiatra. Hoje eu faço faculdade de psicanálise. Por quê? Sim. Pra eu conseguir direcionar essas mulheres com confiança. Porque Sim. quando você fala assim, eu sou coach, as pessoas menosprezam. Porque no Brasil as pessoas não sabem Ainda, muito bem o que é sim, ser tem um coach, certo preconceito, né, Exatamente, amiga? porque o coach é uma pessoa que se especializou em algo. Eu me especializei em inteligência emocional através da minha vida. Sim. Né? Eu não fui aplicar em você não. Eu Aplicou vivi em você. aquilo. Primeiramente. Exatamente, eu vivi aquilo e a partir do que eu vinha transbordando, eu toquei a vida das pessoas que sentavam na minha mesa. Justamente como é no chamado de Cristo. Primeiro você não viveu, Carol? É engraçado, né? Tudo um encaixa no outro. Exatamente, a gente precisa primeiro Viver. E quantas pessoas estão ali colocando, né, os burros na frente ali da carga e querendo viver algo que você não tem autoridade ainda para viver, né, Carol? Tanto que é importante, né, você ter esse momento de solitude mesmo, de aprendizado, de viver tudo aquilo, né? Eu me coloco muito assim, tem algumas palavras que eu não tenho autoridade ainda para pregar. Não, eu me coloco muito no lugar. Isso eu posso pregar. Eu vivi, eu tenho autoridade para pregar a isso. Legitimidade. Legitimidade. Nós temos Eu legitimidade creio. para falar daquilo que a gente viveu. Uau. aquilo que Autoridade. a gente... Toca, né, no coração das pessoas. Quando a gente fala, é algo que toca. Quando você viveu, você tem autoridade. Exatamente. Então, isso. transforma, muda, cura. Exatamente. Eu acredito. E geralmente as pessoas que a gente vai acessar são essas pessoas que estão convivendo com a gente aleatoriamente. Não são Sim. aquela que está do nosso lado, não é um amigo próximo, não.
são as pessoas que estão ali de fora, acompanhando a sua vida, acompanhando a sua história, acompanhando a sua jornada, né? Então você vai tocar através do seu exemplo. É o que eu digo sempre, assim, dentro da minha casa eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 filhas gêmeas, que às vezes as pessoas falam, nossa, são idênticas, são, mas cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu perfil, né? Cada um tem a sua identidade. Sim. Entende? Então cada um vai ter o seu pensamento. Então quando você é testemunho dentro da sua casa, as pessoas elas vão te imitar. Os seus filhos, eles vão te imitar. Uau, Independente da disso. personalidade deles, eles vão te honrar, eles vão te respeitar. E eu vivo isso dentro da minha casa hoje com os meus filhos. Eu tenho um filho que está de 12 para 13, né? A adolescência. E assim, eu tenho orgulho de ouvir as pessoas falarem sobre ele, porque é um menino que só me dá orgulho. As gêmeas, a mesma coisa, cada um com a sua personalidade, às vezes impulsivo. Eu, por muito tempo, tive dificuldade de lidar com meu primeiro filho, porque Davi é dominante. E há um confronto de identidade dentro de casa quando você não se conhece. Geralmente, quem vai nos ferir, quem vai nos atacar na nossa identidade vão ser aqueles que estão nos criando. Né? Por quê? Porque o dominante é aquele que sabe tudo. O dominante é aquele que tem posicionamento. É aquele que vai dizer o que quer. E geralmente o pai e a mãe que é um subordinado, né? Tem que obedecer. Não, menino, você não pode falar agora, não. E não pode ser assim. Por quê? Porque eles têm a identidade deles. E eles vão falar. E eu preciso respeitar. E é gerada dentro do lar, né, Carol? Desde a infância. E a palavra, ela diz que a gente tem que ter muito cuidado com os pequeninos justamente por causa disso, né? E a gente tem visto tantos adolescentes se perdendo justamente por conta disso. Eles vão nos imitar. E o testemunho é isso. Nós vamos gerar imitadores. Assim como Jesus veio, foi nosso testemunho vivo. E hoje a gente imita ele. Cristo. Né? A gente modela isso é muito importante. Entende? A gente, dentro da inteligência emocional, uma das práticas que a gente tem é modelagem. Se eu tive uma família destruída, eu vou modelar alguém que venceu nessa área. Certo? Sim. Se eu tive uma vida financeira destruída e entendi que preciso mudar, eu vou modelar alguém, ou através de livros, ou através de pessoas que têm resultados, e eu vou modelar essa pessoa. Né? E com a vida espiritual, a gente modela quem? A gente modela Cristo. É Cristo. E na minha vida, em todos os termos, eu modelo Cristo, amiga. Eu honro meu pai, eu honro minha mãe, mas a minha maior referência é Jesus, amiga. Sim, mas a nossa maior referência né? Em ela tudo. deve ser Jesus. Só que Jesus não se casou. Jesus não se casou. Jesus não teve família, né? Isso. Então, Jesus não trabalhava finanças, ele não tinha uma profissão depois que ele começou a servir. A gente serve, mas a gente tem uma profissão, que é a nossa missão. E muitas pessoas esquecem. O pastor, a missão dele é pastorear ovelhas. A pastora, a mesma coisa. O professor, a missão dele é cuidar da alma de crianças. A missão, nós temos uma missão na Terra, que vai ser o quê? Levar o nosso testemunho para outras pessoas aonde a gente tá. No que você tá fazendo. Eu hoje, com o Nails Design, eu levo o meu testemunho para minhas clientes, para as minhas alunas, né? E sou uma referência para elas nisso. Mas através do meu exemplo, na minha casa como mãe, né? Então é naquilo que a gente é. Uma coisa que você falou, Carol, muito importante, imitadores de Cristo dentro do seu lar formam crianças e adolescentes imitadores de Cristo. Exatamente. E quantas pessoas, né, querem, não são imitadores de Cristo dentro do lar, né? Tem que ser resgatado essa questão de eu preciso ser primeiramente, né, na minha casa, no meu primeiro ministério, ser um imitador de Cristo para que os meus filhos se formem adolescentes e adultos imitadores de Cristo. Exatamente, mas por quê? A gente tem uma falha muito grande, né, na sociedade hoje. Porque o que aconteceu? As mulheres, elas perderam ali a essência do lar. Então, o que acontece? Elas estão na rua buscando sustento e realmente a gente teve uma falha, né, ali na essência também do homem. Só que o que aconteceu? O homem inventou justificativas. As mulheres hoje têm as justificativas, não, eu trabalho porque o meu marido foi embora, então eu tenho que criar os meus filhos, ok. Mas o que é criar os seus filhos para você como mãe? Entende? Eu tenho isso comigo. Eu crio os meus filhos, desde que meu filho nasceu, eu crio. Eu abri mão da minha profissão, eu abri mão de muitas coisas para criar os meus filhos. Por quê? Porque criar os meus filhos é a minha prioridade como mulher. Por quê? Porque meus filhos não pediram para nascer.
Uau. Eu fiz essa escolha. Então, a partir do momento que eu fiz essa escolha, independente de qualquer coisa, eu não posso criar justificativas. Entende? Isso. E as mulheres, elas estão justificando e saindo dos seus lares. Só que os resultados vão vir. Por quê? Vão vir. Porque antigamente não tinha o pai. Mas o pai é provedor, né? Mas a mãe, ela é aquilo que a gente está falando. Ela é o amor, ela é o cuidado, ela é o carinho, ela é a essência. Ela é a essência do lar, Carol. Então, quando essa mãe, ela pode trabalhar. As mulheres lá de trás, elas trabalhavam. Todas as mulheres da história da Bíblia, elas trabalharam. A gente não conquistou nada mulher agora, sábia, gente. As pessoas dizem que a conquista veio agora. Mentira. A gente já tinha isso lá atrás. Lá atrás. A única diferença é que o que as mulheres, elas queriam, elas passaram a querer mais valor, entende? Na sociedade. Igualdade com o homem também, né, Carol? Ali, pau a pau. Exatamente. Né, assim, nós não somos, não amiga. Somos, nós nunca vamos somos. ser. O homem é o ele homem, é mais a forte, mulher, amiga. O homem é ele força. nasceu para predominar, né, amiga? Ele é a força. A mulher é amor. Ele é o sacerdote. Exatamente. E a mulher é amor. Então, a gente precisa ter isso com a gente precisa trazer de volta as mulheres, elas precisam trazer de volta para si isso e tirar essa justificativa. Eu vou te dar um exemplo da Bíblia, que foi Abigail e Nabal. Abigail era uma mulher de Deus. Sim. Quando o rei Davi, ainda antes de se tornar rei, foi até a casa deles e pediu para que um dos soldados do exército chegasse até a casa deles e pedisse um pouco de comida, Nabal, que era um homem ignorante, difícil. Quem é Davi, filho de Jessé? Né? E aí, nisso, o soldado voltou e disse para Davi, olha, foi assim que Nabal disse. Davi desembanhou a espada e falou, vamos derramar sangue. Vamos lá, sim. Certo? No meio, aí o funcionário foi lá e disse para Abigail, olha, aconteceu isso, né? E os soldados estão vindo para matar toda a sua casa, certo? Ela disse... Peraí que eu vou resolver. A mulher sabe, a mulher inteligente. Ao invés dela ela não foi culpar o marido. Ela foi lá e resolveu. Não, ela foi lá e resolveu. Ela foi lá e foi uma mulher sábia, foi até Davi. Não, mas ele não vale nada, não, mas ele bebe, mas ele isso. Sim, a gente vai ter todos os problemas. Ele tinha, Nabal tinha. Mas a mulher foi sábia, foi lá no rei, que é o que eu faço hoje. Eu vou lá no meu Deus, eu vou lá no meu Jesus e digo, Senhor, a minha parte eu tô fazendo. Eu não vou. E aí, o que aconteceu? Isso. O Senhor foi lá, o próprio Deus foi lá e tirou a vida dele. Exatamente. E Abigail foi pro palácio. Se casou com o rei, foi pro palácio. Amém. Então, é sobre isso. As mulheres, elas precisam entender que não adianta a gente justificar. Por quê? Porque os nossos resultados vão vir. Uau. E os resultados vão vir onde mais nos toca, que são nos nossos filhos. É verdade, Carol. Que Deus ele tem soprado aos meus ouvidos, né? Em todos os meus projetos, né? No meu chamado, primeiro sua casa. Primeiro sua casa. Vai fazendo, mas a sua prioridade é os seus filhos. Não estão te atrapalhando, eles são sua prioridade. Vai fazendo, o resto eu faço. Vai fazendo, o resto eu faço. Todos que olharam para o lugar certo. Engraçado, né, Carol? Aleluia. É sobre isso, amiga. Mas Deus, esse é o chamado das mulheres. Esse é o chamado. Nós podemos. Nós não temos que trabalhar, nós podemos trabalhar. Uau. Porque dentro da sua personalidade, do seu perfil também, é necessário da sua história. Eu digo que a minha história, eu preciso trabalhar porque é de mim, é da minha essência. Eu nunca vou ser aquela mulher que vai ficar 100% lavando, passando e cozinhando. Tem as que vão ser? Tem, porque é delas, mas não é o meu. Entende? A gente precisa se respeitar. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter ali. Por quê? Porque a minha missão está no meu trabalho. O alcance que eu vou ter nas pessoas está no meu trabalho. Então, eu não posso abrir mão disso. Não é sobre dinheiro. É sobre onde Deus está te usando. Amém. Entende? Amém, Carol. É sobre isso, gente. Muito bom. Eu gostaria de que você falasse um pouco também, Carol, sobre... O ser humano, ele perde ele tem a sensação de perder a identidade quando ele decide alimentar a carne. E aí você disse que você se encontrou, mas até então você não tinha se encontrado, né? Você tinha a sensação de perder a sua identidade. Sim. E aí eu gostaria que você falasse para o público, né? Pessoas que às vezes tipo, tem a vida que não consegue dar certo. E por que a pessoa não sabe? Porque primeiro ela não sabe quem ela é,
ela não sabe de onde ela veio e para onde ela vai. Exatamente, ela não tem o conhecimento das dores que carregam, que fizeram com que ela tivesse limitações dentro da identidade dela. Nós nascemos com a identidade em Cristo, ele nos disse que nós seríamos aquilo, e é aquilo que nós seremos. Porém, as nossas dores, né, como aconteceu ali comigo aos 8 anos, como acontece com várias pessoas no decorrer da sua vida, comigo, né? Que são as nossas dores que fazem com que a nossa identidade venha perdendo, né, a força. A gente vai se perdendo de nós mesmos. E eu acabei em algum momento me perdendo. E eu me vi totalmente perdida. E é onde a gente entra com ansiedade. Aí veio a crise de ansiedade, né? Vem a depressão muitas vezes. Por quê? Porque você não tem segurança de nada na sua vida. Você está perdido. Que é a briga que acontece na nossa mente. Interna. Eu digo que houve a minha guerra na mente. Por quê? Porque eu conhecia parte da palavra. Mas me envolvi com as coisas do mundo. Então ali houve uma guerra dentro da minha mente. Tem um livro, Napoleão Hill, eu não lembro muito bem qual, Mais Esperto que o Diabo, que fala justamente sobre a guerra na mente que acontece. Não só no mundo mesmo, mas também dentro das igrejas, gente. Porque o que acontece? A religiosidade. Quando há excesso de religiosidade, eu e você, que caímos, nós temos dificuldade de se levantar. Por quê? Porque nós somos acusados pela própria igreja. Então, isso é muito importante difícil, exatamente. E foi na inteligência emocional que eu fui abraçada, que eu fui acolhida, que eu me senti amada, porque nós precisamos ser pertencentes. E ali eu me senti pertencente. Ali eu voltei para minha essência. Por quê? Porque eles me aceitaram como eu era, mesmo com todos os meus defeitos. E eles me disseram que eu estava ali por coisas que me aconteceram, que eu só precisava entender o que me aconteceu e tratar. Assim como Jesus vinha dizendo pra gente a vida toda. A vida toda. Então, eu senti em Jesus, como você falou. Como esse ensino é bíblico. Exatamente. Ali eu senti a presença do próprio Deus. E, gente, existem várias metodologias. Inúmeras metodologias, mas se eu sou uma pessoa que tenho fé e que acredita em Deus, eu tenho que me voltar, eu tenho que me conectar com coisas que vão para o mesmo caminho que eu estou indo. Então, todas as vezes que eu busquei algo nesse sentido, eu busquei pessoas que respeitavam a minha fé e que andavam na mesma fé que eu. Então, isso... Você começou também a escolher as suas mesas, né, Carol? Eu aprendi isso em Cristo, a escolher. Em todas as áreas da minha vida, eu escolhi as mesas certas. Por que eu fui para a inteligência emocional? Porque eu nasci na igreja. E dentro da igreja eu vi muita coisa que acontecia que me entristecia. Então, até ali eu estava muito frustrada com a igreja. Tá? Eu não queria isso aquilo. Acontece muito. Sim, muitas pessoas. E se afastam por frustrações, porque os olhos, assim, estão voltados muito pro humano, né? E o humano, ele é falho. Sim, o ser humano né, Carol? Perfeito, só Jesus. Só Jesus. Mas é onde você, dentro da inteligência emocional, você olha pra você. Quando você entende a sua você dor. Você também é falha. Exatamente. Quando você entende, olha, você passou por isso, foi isso que você viveu. As suas lentes são essas. Você precisa mudar as suas lentes, porque o que você vê no outro é exatamente o que existe em você. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, né? Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Normalmente, esse despertar ele só vem através de grandes aflições, né? Exato. Você pode ver de grandes muitas, a maioria das pessoas, assim, eu acho muito inteligente a gente aprender com os erros do próximo. Mas eu também tive que passar pelo meu fundo do poço para me enxergar os meus defeitos, as minhas falhas, saber quem eu sou. E aí, na verdade, é ali nesse momento que você consegue entender quem você é e para onde você vai. Mas é mais uma vez onde a gente entra na questão do perfil. O perfil de governo, que era o perfil de Davi. Os grandes reis, eles tinham o perfil de governo, que é quem é o dominante. Davi foi para a caverna. Davi precisou ir para a caverna. Eu fui para a caverna, você foi para a caverna, você foi para a caverna, nós fomos para a caverna. E é na caverna que Deus nos trata. E é na caverna que Deus traz as pessoas que vão guerrear junto com você. As mesmas guerras, porque são os rejeitados. Glória a Deus. É na caverna. E você vê todos que o exército de Davi foram os improváveis. E é o nosso exército. É o nosso exército, amiga. É o nosso exército. Então, é onde a gente tem que entender. Aleluia. Que nos perfis, você estava falando de Josué, que você está lendo Josué. Lá, quando ele vai colocar as 12 pedras, depois a gente vai até conversar sobre isso. Sim. Quando ele vai colocar as 12 pedras, cada pedra representa uma tribo. Uma tribo. São 12 As 12 pedras. tribos. São 12 pedras, são 12 tribos. Isso. São 4 perfis comportamentais.
esses perfis, eles foram separados desde lá. Os nossos comportamentos, as pessoas foram separadas nas tribos pelas capacidades delas, pelas forças que elas tinham. Entende? Então foi ali. Só que as mesmas forças, os mesmos perfis e capacidades que você tem, é onde você geralmente é ferido. O dominante, ele é ferido pela rejeição. Entende? Então cada perfil carrega a ferida, porque nós possuímos padrões de comportamento. Hoje, cientificamente já comprovado, aquilo que já estava... Hoje, a ciência comprova a Bíblia completamente. Uau. Entende? Então, tudo que era dito lá na palavra, quando eu fui para a inteligência emocional, eu falei... Você dizendo tudo que é dito realmente é um respaldo, amiga. Entende? Tudo que você diz é um respaldo bíblico, né? E é uma... científico. Exatamente. Então, ali estão as 12 pedras, ali também estão as 12 dores. Quando você atravessa, você deixou todas as suas dores. E é lá que você deixou as suas dores. E você vê, amiga, mesmo, né, a inteligência dos coaches ainda sofrer um certo preconceito aqui no Brasil. Quais são as áreas que mais estão crescendo hoje, amiga? A procura é sobre inteligência emocional. Sim, porque é o desenvolvimento de nós mesmas. As pessoas, elas querem se entender, elas têm essa necessidade hoje. Uau. Por quê? Porque é necessário. É necessário. Porque dentro de nós grita uma voz que diz: é necessário. Você é filho amado. Uau. Todos nós temos essa voz todos os dias dentro da gente. Todos os dias. As outras vozes, as distrações que o mundo criou, às vezes, sim, atrapalham. E a gente tem muitas vozes, a gente muitas tem que silenciar vozes. essas vozes. E pra gente poder enxergar o futuro, a gente tem que saber quem a gente é e o que passou na nossa vida pra gente poder andar pra frente. Exatamente. Uau. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos nos entender as nossas dores, porque as nossas dores, elas geram as nossas limitações. A partir do momento que eu entendo as minhas dores, eu administro as minhas limitações e fortaleço ainda mais as minhas forças, né? E gera equilíbrio emocional. Por quê? Porque a minha razão planeja, as minhas emoções não reagem mais, elas agem. Por quê? Porque eu entendo que tudo aquilo que eu vivi na relação dos meus pais, que me feriram, não tem a ver comigo, tem a ver com eles. E ali eu ressignifico a minha história e eu dou um novo sentido para a minha vida. E isso traz luz para mim. Eu me torno uma pessoa que carrego luz e levo luz para as pessoas. Amém. Carol, e o engraçado também, né? Quando a gente quebra... Eu quebrei um ciclo também no meu lar e na minha casa. Né? Eu falo que toda a disfunção, ela foi quebrada na minha vida e a partir da minha vida foi gerada uma geração, né? Sacerdotes de Cristo. Amém. Né? E eu vejo também que você quebrou, né, amiga? Você quebrou algo ali, não. Né? O que a minha mãe carrega, o que meu pai carregou, não. Os meus filhos carregaram algo novo. Exato. Os meus filhos é nascido aqui, em mim. Né? Eu paguei um preço, toda a dor para em mim. Caramba. Daqui para frente é geração sacerdotal, é geração eleita. Exato. Geração curada. Né, amiga? E eu queria agora, amiga, pra gente finalizar esse conteúdo tão bom, né? Tão edificante. Você poderia deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, amiga, de como conquistar, né, a inteligência emocional, o domínio próprio, a identidade. A identidade. Né? É olhando para dentro de si. Toda conquista, né, ela está dentro de nós. Tudo que a gente vai buscar está dentro de nós. E dentro de nós existe algo que o próprio Deus deixou. Uau. Né? Então ali nós vamos nos encontrar. Por quê? Porque nós temos a própria natureza de Deus. Ele nos deixou essa natureza. Amém. Então quando você começa a olhar para dentro de si, você começa a encontrar coisas, né, que precisam ser mudadas, que não são suas e que você está carregando bagagens, que você vai deixar pelo caminho, né? E vai criar a sua nova história, vai construir um novo caminho, não só para você, mas para suas próximas gerações. Isso é libertador, Amém. né? Por quê? Porque traz verdade, e a verdade ela está em quem? Ela está em nós. Amém, amiga. Estamos finalizando mais um podcast, Filhos do Abba. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço vocês, gente. Foi maravilhoso. Amém.